Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de julho, cuja leitura bíblica do dia em Mateus 6 e segundo livro dos Reis, capítulos 16 e 17. Eu estou regravando o vídeo na manhã seguinte, porque eu gravei nessa noite pela câmera do computador, captação do áudio também, mas eu tenho percebido que nessa minha tentativa de gravar pela câmera, pela webcam, a imagem está ficando um pouco estática em vários momentos. É como se tivesse algum erro na captura ou na renderização do vídeo pelo próprio programa aqui no computador em que eu estou fazendo a gravação. Não sei se alguma limitação de memória, algo assim. Então estou voltando a gravar pelo celular para fazer esse teste. E espero que você me ouça bem e que a imagem não fique estática, tá certo? Abra, por favor, o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versos 33 a 41. Nós temos muitos ensinamentos importantes em Mateus 6. Lembramos do modelo de oração, que para mim é mais do que um modelo, não é uma reza, mas você tem ali princípios importantes que nós aprendemos. Antes do modelo em si, alguns ensinos importantes de Jesus. Eu encontro pelo menos 10, vamos dizer assim, do ambiente para a oração em si. Antes de Jesus começar a ensinar o modelo de oração, eu vejo 10 ensinos ali, compartilhei isso numa mensagem sobre oração ano passado, está aqui no canal. Se eu não me engano, é a prioridade da vida de oração, então por isso eu não quero compartilhar dele. Nós aprendemos ali vários ensinos, ensinos sobre o jejum, como praticar o jejum, sobre como ser generosos com aquele que precisa, muitos princípios sobre olho bom ao mal. Tem um contexto daquilo, aquilo ali é mais do que geralmente nós pensamos. Tem a questão de a quem servimos de verdade, tem a questão da prioridade da nossa busca, vários ensinos, tem várias coisas. Mas, quando eu meditava no domingo, os textos de domingo, e aí eu folheei quais seriam os textos dessa segunda, o Senhor já começou a falar comigo o que Ele quer que eu compartilhe na reflexão do dia 4 e na desta terça também, dia 5. E relutei um pouco relutei no sentido de protelar, mas eis-me aqui. E estou regravando por conta disso que eu falei no início. Então, segundo livro dos Reis 17, 33 a 41, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Assim, temia ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles. Nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido. A este temereis, a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias. Não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis. E não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos.
Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Nós não podemos presumir que pela grande e crescente quantidade de cristãos nominais, aqueles que são chamados pelo nome de cristão, aqueles que se dizem ser cristãos, que se dizem pertencer a Cristo, e esse número crescente não apenas daqueles que se declaram, mas não fazem parte de nenhuma membresia de nenhuma igreja local. Mas eu trato especificamente daqueles que fazem parte da membresia de uma igreja local. Não podemos confundir esse crescimento com estar no melhor momento da igreja. Há uma grande crescente quantidade nas igrejas no Brasil de pessoas que se achegam, que aderem àquela membresia. Nós não podemos confundir esse crescimento com estarmos no melhor momento. Não. Pelo contrário, esse é um período, enxergo, de densas trevas, em que cada vez mais claramente estamos, vou generalizar, menos parecidos com Cristo, enquanto cada vez mais misturados com o mundo. Apocalipse 3, 14 e 20, lembrando que eu entendo que as cartas às igrejas de Apocalipse, elas cumprem os aspectos históricos, a igrejas ali da região da Ásia Menor, onde João supervisionava, uma aplicação, né, de diferentes tipos de cristãos em cada época, em todas as épocas da história da igreja. Então, em cada momento, nós tínhamos cristãos daquela diversidade ali. E também eu entendo como períodos na história da igreja, onde a sétima carta, a última carta à igreja de Laodiceia, é a carta para a igreja dos últimos dias, dos nossos dias. Tá? Apocalipse 3, 14 a 20. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Misturado. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Avaliação errada. Estamos no melhor momento da igreja. Só olhar os escândalos, a empáfia com que muitos têm agido, uma avaliação errada. E não sabes, né, avaliação errada, que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Avaliação de Jesus, o Senhor da igreja. Aconselho-te que de mim, não é da denominação, não é do ministério, não é do pastor, não é dos livros, não é dos ismos, não é de nada e de ninguém, a não ser do Senhor. Não é da filosofia, não é do conhecimento do mundo, mas é de Cristo. Compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. A verdadeira riqueza está em Cristo Jesus. E roupas brancas para que te vistes não pareça a vergonha da tua nudez. Olha aí a vergonha do pecado. E que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Estamos cegos. Parece que uns têm visto uma igreja que não é a realidade.
e outros fingem não ver, ou de fato não estão enxergando. E eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Por que o Senhor ainda nesse tempo usa servos para trazerem alertas? Por amor à igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor está às portas. E se alguém ouvir a minha voz, ou seja, os sinais de que ele está às portas estão gritando, mas nem muitos estão ouvindo. Os alertas estão sendo emitidos, mas há aqueles que não estão ouvindo a sua voz. Vou ignorar reflexões como essa, por exemplo, pregações nesse teor, meditação bíblica nesse teor. Talvez tenha passado aqui por 2 Reis 16 e 17. Rapaz, esse povo não foi mole não, hein? Pois é. E não lê, se esquece de que o que foi escrito para o nosso ensino, para nós nesses dias, nesse último tempo, para a igreja. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olhando para o contexto, nós vemos aqui falsos convertidos vivendo como se fossem povo de Deus, levados de outros povos para Samaria, mas mergulhados em densas trevas por conta de suas antigas práticas pecaminosas de costume. Verso 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Era uma falsa conversão. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje, verso 41. É uma falsa conversão. E a questão nas nossas igrejas, eu estou generalizando, tá? Muitos são falsos convertidos. Em que sentido? Muitos ainda não compreenderam o Evangelho, se é que eu compreendi, tá? Se é que eu compreendi, e vivem uma pseudo-conversão. Sou um grande exemplo disso. Por desejar permanecer na prática do pecado e apenas ficar com aquele medo assim: puxa, será que eu estou endemoniado? Será que Deus vai levantar algum profeta para denunciar o meu pecado? Será que vão descobrir? Será que minha esposa vai descobrir? Mas não que tinha umas crisezinhas de remorso, mas de verdade, estava muito acomodado com aquela prática. Então, eu falo de mim. Se é que hoje, de fato, eu me converti ao Senhor. Então, vendo a sequência das práticas de Israel, o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, evidenciando como aquele povo se distanciou de Deus, especialmente indicando, no contexto desse capítulo, nós compreendemos como se deu o cativeiro do Reino do Norte pela Assíria. Nós conseguimos enxergar isso. E dentro desse sentido,
nós podemos ver aqui nesse contexto algo muito importante. Verso 1 a 6, nós vemos que a dispersão, como aconteceu essa dispersão das 10 tribos para outras terras com uma aparente justificativa. O que é o Reino do Norte, 10 tribos? A partir do filho de Salomão, depois dele, o reino foi dividido, tá? Reino do Norte, com 10 tribos e meia, Reino do Sul, com 2 tribos e meia. Reino do Norte, cuja capital acabou se tornando Samaria, e o Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte conhecido como Reino de Israel e o Reino do Sul conhecido como Judá, certo? E como é que aconteceu a dispersão dessas 10 tribos? Nós vamos ver que elas foram espalhadas por diferentes cidades. Versículo 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias a conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Qual era a desculpa? A desculpa era que o rei Oséias de Israel, que estava já servindo a Síria, havia conspirado, essa era a suspeita, né? A justificativa, deixando de pagar seus impostos. Então o rei da Síria, isso não estava cheirando bem, estava cheirando conspiração, e aí resolve tomar a Samaria e a dispersar o povo por entre várias cidades diferentes. O texto diz aqui, Hala, Rabor, e cidade dos Medos. Essa era a justificativa aparente, tá, dessa dispersão, mas se deu assim. Enquanto o cativeiro posterior no Reino do Sul, Judá, foi levando, né, os judeus israelitas do Sul para a Babilônia, já no cativeiro assírio, eles tomavam de Israel, do Reino do Norte, e espalharam pelas cidades, tá? Só que a partir do versículo 7 aqui, nós vemos a verdadeira causa, a raiz desse cativeiro, que eram os pecados do Reino do Norte, em muita semelhança com o que acontece nos nossos arraiais. E eu encontrei aqui pelo menos 12 práticas pecaminosas nesse sentido. Primeira, no verso 7, na parte A. Agora vem a causa, a raiz mesmo do problema. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Não é porque Oséias estava conspirando, deixando de pagar impostos. É porque os filhos de Israel, aquilo foi só o meio que Deus usou. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. Então a primeira prática que eu enxergo aqui é que eles demonstraram ingratidão.
com o Deus que havia os tirado do Egito, que cuidou deles no deserto e que os enviou para uma terra que mana leite e mel. Ingratidão. Nós somos ingratos em vários aspectos. Somos ingratos pela salvação pela disponibilização da salvação que há em Cristo Jesus. Nós somos ingratos por termos a rica oportunidade de meditar nas Escrituras. Para muitos é um peso. Veja outras pessoas, outros povos que não têm. Somos ingratos em relação à congregação que participamos. Olha aí como é que muitos reclamam de tantas coisas, e não coisas assim, de se ponderar, uma heresia, uma prática do pecado, mas é porque a igreja não é do seu jeito. Muitos reclamam da sua família, dos seus maridos, das suas esposas, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Veja aí quantos não têm família. Pessoas não são gratas pelo filho que tem e não sabem que por aí tem pessoas estéreis, como eu era, estéril. Pessoas que não são gratas pela roupa que veste. Ah, eu só tenho essa mudinha de roupa aqui, estou repetindo as mesmas roupas. Tem gente que não tem roupa para vestir. Ai, eu não tenho um calçado novo, se os meus calçados, o mais novo tem mais de 6 meses. E não sabe que tem pessoa, conheço gente, que só usa, por muito tempo, só usa um calçado. Não é uma unidade de cada tipo de calçado, não. Só tem um calçado. Conheço. Tem gente que reclama, é porque o aluguel da minha casa. Tem gente morando na rua. Ai, essa enfermidade que me acometeu. Tem gente que está morto debaixo da terra e não tem condições não teve mais chances de se arrepender dos seus pecados, se render a Cristo, viver para a glória de Deus. Nós somos muito ingratos. As pessoas, é claro, mas especialmente a Deus. Ingratos. Segundo, parte B do versículo 7. E temeram a outros deuses. Eu estava pesquisando, o termo pode ser traduzido como temeram, reverenciavam, se assombraram. Né? E hoje em dia, eu vejo muitos, ao invés de reverenciarem a esse Deus que os cuida, que os resgatou, pessoas reverenciam a pessoas e a coisas, quando honram mais esses outros e não a Deus. Está acontecendo isso? Terceiro, memem-se pelo padrão do mundo, versículo 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. Ou seja, anda nos estatutos das nações. O que o mundo dita é o meu padrão. Então, se o mundo está dizendo que eu tenho que agir assim, puxa, não é a Bíblia que está certa. E aí, vem os desejos de alterar, de não viver a Bíblia, de colocar em dúvida, de uma série de questões, de olharem para a palavra e não enxergarem como a verdade, como nosso padrão de vida cristã, sabe?
Ah, mas o outro está fazendo. Você não é todo mundo. Você se chama pelo nome do Senhor. Quarto, versículo 9, parte A. Cultiva um pecado secreto. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. Ora para o seu coração, com a ajuda do Espírito Santo. Isso tem acontecido? De tempos em tempos vão surgindo os escândalos, pipocando aí. Cada um olhe para dentro de si. Quinto, idolatram de uma forma bem visível e às vezes de uma forma mais velada. A parte B é o versículo 12. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas as imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Verso 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram o ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Idolatria, aquilo que colocamos no centro da nossa vida, se torna um ídolo para nós. Fazemos nossa vida girar em torno, é um ídolo. Pessoas, coisas, situações, ídolo. Ídolo. Recebe a nossa devoção, ídolo. Ídolo. E às vezes está no alto, está edificado no alto, bem visível. Mas às vezes está lá no bosque, e aí para ver tem que estar mais perto, um pouco mais velado. Tem que conhecer um pouquinho melhor para constatar isso. Outras vezes não, é muito visível. Isso acontece. Sexto, inclusive com as coisas relacionadas a esse ambiente de igreja. Sexto, rejeitam o confronto por orgulho. Versos 13 e 14. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, o seu pescoço, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Endureceu o cerviz, ó. Baixa, se curva. Não, tá ali, ó, endurecendo o cerviz, não querendo se curvar ao confronto da palavra, não se curvar diante da palavra. Isso acontece? Estão fazendo o quê? Amontoando sobre si mestras conforme as suas concupiscências por conta da coceira no ouvido. Mas o confronto pelo Evangelho, por uma mensagem bíblica, rejeita. Isso é orgulho. Sétimo, desprezam a palavra de Deus. Se rejeita o confronto, desprezam a palavra. Versículo 15, parte A. E rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Despreza a palavra. E aí, irmão, você é religioso. Eu sou. Se eu não for um religioso hipócrita, ótimo. Mas
como nós conhecemos a Deus? Da forma como em Cristo. E como nós conhecemos a Cristo? Não é por meio da sua palavra. Nós não conhecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por meio daquilo que Deus se revelou aqui na palavra. Não é. Não é aqui que eu aprendo os ensinos do Senhor. Não é aqui que eu vejo quem Deus é, seus atributos, o que Ele quis nos revelar. Não é aqui. Então, não é aqui que eu vejo como agradar, como viver segundo a sua vontade. Por que nós desprezamos a palavra? Não conhecemos toda a Bíblia. Minimamente o Novo Testamento. Temos oportunidades tão preciosas, sabe? Temos tempo para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Na hora da pregação, no culto, é hora de resolver os problemas. Tem algo estranho, não tem? Tem algo estranho. Tempo para a palavra é isso aqui. Se forem vídeos muito grandes que eu digo, não é que sejam muito grandes, mas maiores do que o padrão, muitos não querem assistir. Se a pregação passar de meia hora, meu Deus, que pregação longa no culto, né? Dizendo agora no culto. Tem algo errado. Canta, 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 louva, 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 louva. E isso aqui para a palavra. Tem algo errado, não tem? 15 minutos, 20 de mensagem. Sempre, 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 sempre. Tem algo errado. Oito. Vivem vidas inúteis. Se não segue a palavra, que estilo de vida vai viver? Parte B do versículo. E seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Inútil. Fútil. Olha quanto tempo se perde com tanta bobagem que nada acrescenta, que nada edifica, não faz crescer, e o tempo que se investe na palavra de Deus. Ok? Nono. Moldam o seu mundo. Parte C. Como também seguiram as nações que estavam ao redor deles. Antes, o primeiro, era o padrão do mundo, o molde, a régua. O meio de se aferir. Consequentemente, vai se moldar aquilo. Exemplos não faltam. Moldam seu mundo. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Sacrificam a família. 17. Parte A. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas e deram-se a adivinha. Também fizeram passar pelo fogo e seus filhos e suas filhas. Vou falar do outro em seguida. Sacrificam a família, não dando exemplo, não reunindo-se, não perguntando como é que foi o dia, não fazendo culto em família, não dando bom exemplo de servos de Deus, não desprezando a família em detrimento aos seus projetos pessoais, ao seu trabalho. Está sacrificando a família, deixando celular, tablet na mão das crianças o tempo todo, sem você saber o que está acontecendo ali. Não investir tempo com a família. Não ter o diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos. Sacrificando a família. Sem falar nas terríveis coisas que acontecem escancaradamente contra a família. 11. Adotam o misticismo
Parte B. E deram-se adivinhações e criam em agouros. Olha as campanhas, os cultos temáticos, as práticas espirituais aí, proféticas, misticismo. E último, parte C do versículo. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Corrompem seus valores, se vendem. Isso se parece ou não com a igreja dos nossos dias? Dos versos 18 a 23, nós vemos como Deus é justo e também ele avisou. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel. E os oprimiu, os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Isaías, capítulo 8, dos versos 1 a 7, nós vemos Deus falando algo importante ali, dizendo que Samaria seria despojada diante do rei da Síria. E o Senhor continua dizendo que eles se alegraram com Rezim e com o filho de Remalias. Por quê? Porque no capítulo 16, e aí por isso Deus faria que o rei da Síria viesse com toda a sua glória, de forma forte e impetuosa, subindo as leitos, transbordando por suas ribanceiras. Por quê? Porque no capítulo 16, do versos 1 a 6, nós vemos que Israel se aliou com Síria contra Judá. E aí é importante salientar que Judá também estava meio mundano, porque por conta disso faz aliança com a Síria, corrompe valores espirituais, adota o padrão do mundo com o altar que Acaz vê lá em Damasco, coloca o altar de Deus de lado e passa a adotar o altar do mundo que ele manda construir. Mantém as aparências, não se desfaz do altar não, deixa ele aqui de lado. Mantém as aparências, para não parecer que nós não servimos a Deus, vamos ter esse traço aqui de cristãos, esse tracinho aqui. Ele se auto-engana, querendo ele, não vou manter esse altar aqui para que eu possa inquirir nele. Está se enganando. Se auto-enganando. Então vemos o pecado sim de Judá também. No verso 24, capítulo 17, nós vemos que como havia dispersado os filhos de Israel, o rei da Assíria povoou Samaria com gente de outros povos. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Quando essa nova gente achou que as adversidades que estavam sofrendo era porque não sabiam como servir a Deus, ao Deus da terra, um sacerdote foi trazido de volta a Samaria para lhes ensinar. Eles tinham sido dispersos pela cidade, lembra? Aí foi trazido de volta para lhes ensinar como deveriam temer ao Senhor. Ou seja, passaram a servir ao Senhor por medo da ira. Verso 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram o rei da Síria, dizendo:
A gente que transportasse, fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E eles continuaram com as práticas mundanas. Você está entendendo? O que aconteceu? Um culto misto, um sincretismo religioso, igreja misturada com o mundo, cheia de falsos convertidos. E os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os Aveus fizeram Nibaço, e Tartaque, e os Sefarvaitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque, e Anameleque, deus de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Resultado: falsos convertidos vivendo como se fossem povo de Deus, mas sem de verdade o serem, mergulhados em trevas. Isaías 8, 21, 22, nós vemos a profecia disso: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, passando as dificuldades, e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei, ao seu governo. A culpa não é do governo. E ao seu Deus, olhando para cima, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade serão empurrados para as trevas. E aí nós queremos colocar a culpa no governo. As eleições, vamos orar pelas eleições. Os irmãos lá na igreja sabem, eu não costumo, quando eu vou orar pelas eleições, eu não oro por esse motivo, eu oro para que o povo tenha sabedoria no que fazer, o povo de Deus, e que Deus nos dê mais tempo, apesar de não merecermos, para continuarmos fazendo a obra em Ervas Mais Vidas para o Senhor. Porque nós temos o governo que nós merecemos e as coisas precisam se cumprir. É simples assim. Por que no Brasil não seria dominado pela ideologia que está dominando a América Latina? No que nós somos melhores? Por que Deus não puniria o Brasil? E aí, nós, como discípulos de Cristo, nós nos esquecemos de importantes alertas que a Bíblia nos ensina. Nós nos esquecemos, por exemplo, de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos alerta sobre uma falsa aparência nesses dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Misturado com o mundo. Tendo aparência de piedade, parece servo de Deus, sabe? Parece crente em Jesus, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós nos esquecemos do que Jesus disse do joio misturado com o trigo. Em Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo,
Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o moles para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí depois, a partir do verso 36 ao 43, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo, que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos terão uma surpresa. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, que está no meio ali do aprisco, do arraial, vou chamar assim, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nos esquecemos também de que o juízo começa pela igreja. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A realidade é essa. Está na Bíblia. Não queiramos nos enganar de que estamos no melhor momento, porque você está vendo com seus olhos que não. Não se engane. Mas olhe para dentro de si. Veja se de fato você tem sido o verdadeiro discípulo de Cristo. Como eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo para me sondar e ver se há em mim algum caminho mau. E me arrepender. Só que a situação é terrível, mas ainda não é o fim. Porque algo aconteceria na costa ocidental do Mar da Galileia, na fronteira das duas antigas tribos do norte, Zebulon e Naftali, principais cidades da Galileia que foram conquistadas pela Síria e que haviam sofrido um duro castigo por conta dos pecados que estão registrados nos capítulos 15 a 17 de 2 Reis. Deus, ele é misericordioso e anunciou a sua graça. Isaías 9, versos 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
a luz raiou. Quem é a luz? Quem é a manifestação da graça de Deus na região da sombra da morte? Como, então, nós não sermos uma igreja misturada com o mundo? Versos 34 a 40 do capítulo 17 de 2 Reis. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: isso aqui é o texto falando o padrão que aquelas nações deveriam andar, que aqueles que agora querem se chamar pelo nome do Senhor por medo da ira vindoura. Igual aqueles que querem abraçar a fé em Cristo com medo de ir para o inferno, aos montes. Então, estava se mostrando qual era o padrão que deveriam andar. Vocês querem abraçar a fé? O padrão é esse aqui. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis. E ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. As pessoas se achegam ao aprisco, mas não querem abandonar os seus pecados. Não é não conseguir, é não querem abandonar. Não querem abandonar seu antigo costume, sua antiga maneira de viver. Não quer se despojar do velho homem. Mas a Bíblia está dizendo como deve andar. Não, não quero não. Porém, não ouviram. Então como? Como então não sermos uma igreja misturada com o mundo? Dando ouvidos à palavra de Deus como resposta à luz lançada sobre as densas trevas em arrependimento de pecados e conversão genuína a Deus. A luz que havia sido profetizada em Isaías 9, versos 1 e 2. Ela raiou na região da sombra da morte. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como não sermos uma igreja misturada com o mundo? Dando ouvidos à palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensina, que é o padrão da vida de um servo dele, de um verdadeiro discípulo de Cristo, em arrependimento de pecados, numa completa conversão, em obediência a essa palavra. Parecidos com Cristo, segundo Ele nos ensina, e não parecido com o mundo. Por isso, se atente aos ensinos do Senhor, nesses capítulos que temos meditado esses dias, em Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Ali nós temos a essência do ensino do Senhor.
Mas não despreze também as epístolas que trazem as aplicações de ensinos do Senhor. Atos, que nos mostra a igreja praticando esses ensinos. Não despreze. Não despreze o Apocalipse, pelo qual passamos e passaremos novamente em dezembro, que nos mostra a consumação de todas as coisas, que mantém acesa essa chama pela volta do Senhor. Não despreza. Não ignore. Não rejeite a palavra de Deus. Pelo contrário, dê ouvidos a ela, que na sua essência nos revela como mensagem o Evangelho de Jesus Cristo, que começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependa-se, arrependamo-nos, porque o reino de Deus será consumado. E se nós formos uma igreja misturada com o mundo, nós não fazemos parte da verdadeira igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.